A nossa convidada de hoje é afro-americana, cientista política especializada em política racial brasileira. Seu trabalho examina a identificação racial, o comportamento e a opinião política dos afro-brasileiros. A doutora Mitchell Walthour ministrou curso sobre essa temática em diversas universidades americanas. Seu último livro, The Politics of Blackness, A Política da Negritude, usa uma abordagem interseccional para analisar o impacto da experiência de raça no comportamento político afro-brasileiro nas cidades de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje em nosso estúdio, a professora e escritora Gladys Mitchell Walthour. Estamos no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde se realiza o primeiro seminário internacional Raça e Política no Brasil, Movimentos, Partidos e Eleições, com o objetivo de discutir a participação dos negros no processo eleitoral do Brasil, temas como a consciência negra, o quanto essa consciência estimula essa participação e o quantos negros se sentem presentes, se sentem representados na política brasileira. Entre os participantes internacionais tivemos a presença de Ollie Johnson e de Gladys Mitchell Walthour, que discorreram sobre a participação do negro no processo político brasileiro e sobre a questão da consciência negra influindo nesse processo. Eu estou aqui para falar mais da questão racial nos Estados Unidos, mas quando eu falo, eu sempre tento fazer aquela comparação entre Brasil e Estados Unidos como os países mais grandes das Américas. Infelizmente, o sistema de poder nos Estados Unidos é muito antidemocrático. E eu sei que o Brasil está passando por uma crise também. Então, eu estou participando desse seminário para informar os alunos e professores sobre a situação nos Estados Unidos e aprender o que está passando no Brasil. Temos o prazer de receber a doutora Gladys Mitchell Walthour. Professora, o que a atraiu para esse tema de raça no Brasil? Quando eu era uma estudante à universidade, eu estava numa aula da história afro-brasileira. Então, depois dessa aula, eu sabia que eu gostaria de estudar Brasil. E quando eu aprendi mais sobre a situação dos negros aqui, eu tive mais interesse no Brasil. Então, foi essa experiência quando eu estava formando na universidade. Nos estudos de história comparada, estudos comparativos de maneira geral, sobre a questão de raça, costuma-se dizer que uma comparação entre duas sociedades, como a brasileira e a americana, ajuda não apenas brasileiros e americanos a entenderem um ao outro, mas também brasileiros a entenderem mais o Brasil e americanos a entenderem mais os Estados Unidos. Você concorda? Sim, sim, porque eu acho que a perspectiva das pessoas afro-americanas ou fora do Brasil, nós temos experiências quando nós estamos aqui que pode confirmar que afro-brasileiros já estão falando sobre essas temáticas, mas também nós podemos articular coisas diferentes para as pessoas que é normal. Como eu estava falando sobre essa situação em Salvador, Bahia, que é algo normal aqui, mas para mim era um choque. A polícia entrar, parar um ônibus, fazer descer homens, na maioria negros, e isso visto como uma coisa absolutamente parte da realidade, normal. Sim, sim.
E nós temos brutalidade da polícia, mas como essa experiência era algo normal para sentar no ônibus, e eu estava lá com minha filha de 4 anos. Então, ela não sabia o que aconteceu. Então para mim, não foi uma experiência boa, mas como pesquisadora... Aprendizado. Sim. Eu não só estou escrevendo coisas, mas eu posso ver como os negros moram aqui. Qual foi a sua experiência, além dessa, a sua experiência mais marcante do ponto de vista dessa coisa de comparação com o Brasil e Estados Unidos? É uma pergunta boa. Era uma outra que, para a comparação, acho que para ver os militantes e jovens especialmente organizando, mobilizando, este é muito importante para mim e para pessoas que estão fazendo comparações. Mas também quando eu dei aulas estudando mobilização das pessoas de ascendência africana, eu sempre falo sobre Brasil. Então, para ver o que está acontecendo agora com jovens negros mobilizando, eu acho que essas coisas são importantes para os dois países, mas especialmente nos Estados Unidos, porque muitos jovens, incluindo alguns dos meus estudantes, não sabiam sobre a mobilização dos negros no Brasil. E eles e elas precisam saber que sim, tem brutalidade policial aqui e as pessoas estão organizando. Também, com essa execução de Marielle Franco, sim, eu falei muito sobre isso. É simbólico, né? Sim, para todo mundo. E os jovens, especialmente os jovens negros nos Estados Unidos, precisam saber se este é importante. E eles precisam saber se eles não são as únicas pessoas que sofrem por causa de discriminação racial, que nós temos irmãos e irmãs em diferentes países que também estão lutando para direitos. Algum tempo atrás houve um assassinato pela polícia de 5 jovens negros que vinham num carro, voltavam de uma festa e absolutamente não tinham armas, não tinham drogas, absolutamente nada. Então eu costumo dizer, em comparação com o que vem acontecendo nos Estados Unidos, homens, jovens, negros sendo mortos pela polícia, que aqui se faz isso no atacado, wholesale. Sim. E também nós temos um caso recentemente com uma jovem negra, acho que era Califórnia, mas este é algo, mas também nos Estados Unidos é algo normal. Para ou dentro da sociedade. Então, acho que um pouco do seu trabalho é para desnormalizar esses eventos. Sim. E também para falar com a academia, a universidade, pesquisadores, que nós precisamos pagar atenção a esses casos de raça e nós não podemos falar, especialmente em ciências políticas, que raça, mas não é algo importante no Brasil. Não, você pode ver. Os sociólogos, antropólogos, historiadores já sabem isso, mas especialmente em ciência política, para as pessoas fazendo pesquisas quantitativas, alguns
ainda não querem reconhecer? Sim, reconhecer que é muito importante aqui. Você não pode falar sobre políticos no Brasil sem falando sobre raça. Então... para alguns pesquisadores, estudiosos dessa área, a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos seria o fato de que lá houve a segregação por lei, o Jim Crow. Sim. Enquanto aqui houve segregação, e ainda há, mas por costume. E o outro seria a One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para ser considerado negro, basta ter um antepassado negro conhecido. Você concorda com essa visão? E essas são as grandes diferenças? Eu não. Porque, e como em meu livro, eu escrevo sobre isso. Porque agora nós temos estudos. Há uma pesquisadora, se chama Lauren Davenport. Ela é uma professora à Universidade de Stanford. E ela faz estudos sobre meninos birraciais. E esses meninos, meninas, algumas vezes eles são brancos, algumas vezes eles são birracial ou negro. Mas também para você pode ver, se uma pessoa fala que são negro, tem tem diferentes opiniões políticas que os estudantes que falam que são birraciais ou branco. Este é similar que no Brasil, mas a maioria dos pesquisadores ainda estão falando mas é bem diferente aqui nos Estados Unidos porque nós temos esse One Drop Rule. Mas eu acho que agora... Está mudando isso? É, mudando muito, muito. E você pode ver também que é diferente agora. Isso teria a ver com o crescimento da participação de latinos na sociedade americana? Latinos que têm uma ideologia racial mais parecida com a brasileira? Eu não faço muito trabalho sobre isso, mas tem estudos que latinos que se identificam como latino ou que se identificam como negro ou branco têm diferentes opiniões políticas. Então, os latinos que se identificam como latinos em vez de branco são mais progressivas, sim. E também para os latinos que são negros, eles também têm diferentes opiniões políticas. Então, eu acho também que é mais similar que o Brasil. Você pode ver esse dentro da comunidade latina. E também dentro da comunidade negra, como os birraciais e coisas assim. O sociólogo, antropólogo, na verdade, Lívio Sansoni, atualmente na Universidade Federal da Bahia, diz que Brasil e Estados Unidos funcionam, ou têm funcionado ao longo do tempo em relação à questão racial, como num jogo de espelhos. Vamos voltar a esse ponto depois do intervalo.